Louvamos ao Senhor. Grandes coisas Ele fez essa manhã, verdade? Nós temos orado para que haja a manifestação do Espírito Santo. Quando o povo de Deus se encontra, a palavra diz da manifestação do Senhor na reunião. E quantas coisas aconteceram aqui, né? Batismo, testemunhos, tempo de louvor, visão. E que o Senhor esteja também abençoando agora também a palavra. Até o Ricardo disse que tem uma palavra para nós, transformadora, também essa manhã. O Senhor colocou no meu coração falar sobre Cristo, o alvo da nossa vida. Uma boa palavra, né? Para o começo do ano. O que os irmãos dizem? Deixa eu tomar uma aguinha, tá precisando. Em Filipenses 3,14, Paulo diz, estou na versão revista atualizada, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Paulo é nosso exemplo de um homem que o alvo da vida dele era só e unicamente, nem mais ninguém, senão Cristo Jesus. E ele diz para nós, para os filipenses, para nós, que nós devemos então ser seus imitadores. Aqui no versículo 17 ele diz, texto o nosso hoje, Filipenses 3, no versículo 17, nós vemos no 14, o 17 diz, irmãos, sede meus imitadores, ou sede imitadores meus, e observais que ando segundo o modelo que tem em nós. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sede meus imitadores, então ele vai dizer o padrão dele, como eu sou de Cristo. Em 1 Timóteo 1,16, Paulo diz que Deus o chamou para servir de modelo aos que hão de crer em Cristo para a vida eterna. Então Paulo, querido, ele vivia para esse propósito. Ele dormia com esse propósito, acordava, tudo que ele fazia, ele tinha um alvo na vida dele. O alvo dele era Jesus, que não é diferente o alvo da nossa vida. Vamos dizer uns para os outros, o alvo da minha vida é Jesus. Nós temos esse ano pela frente e muitas vezes nós colocamos alvos, né? Eu estava de férias e já botei ali alvos da minha vida, né? A Celei disse que também todos os anos é também colocar alvos. Uma discípula entregou para ela lá uma folha bem escritinha, bem feita, só li para ela, só não vou dizer o nome, e colocou ali direitinho. E eu estava meditando nessa palavra e vi assim, essa é uma palavra que posso trazer, ser o alvo da nossa vida. Então nós podemos colocar alvos nos relacionamentos, família, casamento. O Senhor tem nos falado esse ano para falar sobre família. E no retiro de jovens o tema foi sobre famílias. E ali muitos jovens se conhecendo. E ali nós se conhecendo, vão se aproximando, né? E um dia pode dar casamento, né? Como pergunta, é casamento ou é amizade, né? Mas começa na amizade. Então colocamos esses alvos, por exemplo, nosso trabalho, projetos, vida da igreja, e assim por diante, colocamos muitos alvos diante do Senhor. Mas, queridos, todos esses alvos que nós possamos, que nós colocamos na nossa vida, tem que estar debaixo do nosso maior alvo, que é Jesus. Amém? Assim haverá harmonia da vontade de Deus com a nossa vontade. Que nós não queremos andar por nós mesmos, nós queremos andar debaixo da vontade do Senhor. Esse é o alvo, andar debaixo da vontade do Senhor. Eu tenho dito uma frase assim, quando nós acertamos com Deus, Deus acerta conosco, quando estamos indo em direção ao alvo. Em Atos 9 nós temos um maravilhoso, impactante encontro de Paulo com o Senhor Jesus, quando ele perseguia a igreja a caminho de Damasco.
Eu gosto de dizer essa frase: Paulo no caminho para Damasco, ele encontrou o caminho para o céu. Queridos, que caminho nós estávamos quando nos encontramos com Cristo? Alguns aqui há mais tempo, né? Eu sou jovem há mais tempo. Né? Tem outros aí, né? Os vovós, né? Que eu estou nesse rol, lógico. Tem jovens há menos tempo. Tem mais velhos da fé, menos velhos da fé e novos da fé. Aqui foram batizados, né? Lucas, não é, Lucas? Então, já começou. Qual é o alvo da tua vida agora? Jesus, né? O alvo na tua vida, o alvo na nossa vida. Paulo, quando se encontrou com Cristo, queridos, a caminho de Damasco, fez duas perguntas. Primeira: quem és tu, Senhor? E ele se converteu. Aí ele fez a segunda pergunta: que farei, Senhor? Se tornou um apóstolo. Queridos, todos nós já fizemos a primeira pergunta: quem és tu, Jesus? Mas temos que continuar dizendo quem és tu, Jesus, para conhecer mais e mais Jesus. Que Jesus é tão insondável, tão maravilhoso, tão, falta palavras, que cada vez que o conhecemos, mais o conhecemos. Eu gosto de dizer uma frase assim: quanto eu mais conheço Jesus, eu mais o amo. Quanto eu mais amo Jesus, mais eu conheço. Creio que todos nós já fizemos a primeira pergunta que nos convertemos: quem és tu, Jesus? Nossos olhos foram abertos para enxergar Jesus. Olha o alvo da nossa vida. Mas assim, e a segunda pergunta, sei que também já fizemos, mas tem gente que também até hoje está fazendo: que farei, Senhor? O Senhor vai abrir teus olhos também para dar essa resposta. Paulo se tornou um apóstolo. Mas o Senhor tem, queridos, para nós muitas coisas a repartir daquilo que Ele quer que nós também venhamos a fazer. Interessante que em Atos 9, nós temos encontro de Paulo com Cristo, mas em Filipenses 3, nós temos a sua autobiografia. É o texto que nós lemos hoje. Quando ele testemunha da sua mudança do judaísmo para Cristo. Quando então ele se encontrou com Cristo, e encontrando com Cristo, encontrou a justificação pela fé. Quando então ele passou então a ter Cristo como alvo da sua vida. E Paulo diz que ele fazia 3 coisas para buscar Cristo na sua vida, para viver Cristo na sua vida, para ser no alvo na sua vida. Ele diz: para ganhar a Cristo e ser achado nele, perdi todas as coisas e as considero como refúgio por causa da sublimidade do seu conhecimento. Que está nos versículos 7 a 9. Outras versões, quando em vez de dizer refúgio, diz escória, lixo. E Paulo, só que no original, usa uma palavra bem forte. Ele diz que todas as coisas ele considera como, desculpe dizer, mas está no original, esterco. Na época que usavam cavalo. Sabe o que Paulo está dizendo as palavras? Que tudo perto de Cristo perde seu valor. O maior valor da nossa vida é Cristo, o alvo da nossa vida. Também, Paulo disse que vivia para buscar, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Aqui está no versículo 10. Também Paulo diz: para alcançar em Cristo de algum modo a ressurreição dentre os mortos, versículo 11 e 12. Então Paulo diz que para nós acertarmos nosso alvo, que é Cristo, também nós devemos, queridos, ter uma ótica certa no nosso passado, presente e futuro, que encontramos no versículo 13 e 14, que diz assim, e aqui eu quero entrar: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, para nós termos o alvo certo,
Paulo diz que nós devemos ter uma ótica certa, nosso passado, presente e futuro. Vamos ver essa ótica certa do nosso passado. Ele diz no versículo 13, versículo A, parte A. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quais são coisas? Eu vejo bem claro no texto. São aquelas coisas que não combinam com o alvo de Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Fica para trás o que não combina com o que nós queremos na nossa vida aqui por diante. Que nós resolvemos que o alvo da nossa vida agora é Cristo. E essas coisas do passado, que é para esquecer, deixar para trás, são coisas que nos amarram, que nos prendem para não seguir adiante. Que foi dando uma palavra também profética. Que o Senhor tem coisas na nossa vida que Ele quer que nós deixemos para trás. Coisas que nos impedem de prosseguir então adiante. Quero dar um exemplo aqui de um carro, tá? Ele tem um retrovisor. E o retrovisor, a gente sabe, é aquele menor que nós olhamos as coisas que ficam para trás quando nós estamos dirigindo e indo adiante. E aqui nos fala o quê? Podemos usar esse exemplo, que esse é um espelho menor, comparando com o retrovisor, o espelho da frente. É o que passou, é que ficou para trás. E dentro dessa visão de olhar para frente, queridos, que temos que ir e deixar essas coisas para trás, nesse caminho, em direção ao alvo, ele não tem retorno, não tem retunda, como dizem os estrangeiros. Ele não tem via marginal, já é marginal, né? Mas no outro sentido. Então não tem volta, não tem ir para trás. E aqui eu quero mencionar algumas coisas. O que deve ficar para trás na nossa vida? O que nós não devemos... Imagina dirigir o carro olhando o retrovisor dali por diante. Vai dar problema nessa vida. Então tem coisa que passou, então coisa que passar. E eu quero apontar aqui 3 coisas. A primeira, ficar para trás, que nos impedem de prosseguir adiante, vendo Jesus como alvo da nossa vida. Pecados. Vivemos uma época muito pegada, muita puxada, muito pecados borbulhando por tudo que é lado. O Atmani diz que a nossa maior luta nos últimos dias não será contra o pecado, mas contra o prazer ao pecado. Que nos atrai, nos seduz. E nós sabemos que o inimigo tem investido forte, mas querido, mais forte é aquele que habita em nós, do que está no mundo. Amém, queridos? E eu estou usando o texto de Hebreus 12, versículo 2, na versão revista atualizada, que diz assim, e combina muito com o alvo, ó, olhar para frente, e coisa deixar para trás, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Texto maravilhoso, né? Então, queridos, que nós queremos ir adiante, olhar o alvo de Jesus, tem coisas que tem que ficar para trás. Pecados, peso, o peso já é um pecado. Mas pecados vários podem surgir, e pesos de coisas que nos pesam no nosso relacionamento, na nossa vida. Então, tem que desembaraçar essas coisas que tenazmente nos assediam. Sabe o que são essas coisas? Que tenazmente? O que é a palavra tenazmente? Fala de, eu me lembrei da cola tenaz. Né? Diz que existe ainda, né? Como é que diz ali? Cola tenaz, descolhe se for capaz. Mas diz aqui, ó. Diz aqui que tem pecados e pesos que devemos deixar para trás. E eu me lembrei, sabe o quê? Do pega-pega. Quando a gente entra no mato, né, tu entra ali, te achei pega-pega, pegou pega-pega, pega-pega, te pega, não é verdade? Mas, queridos, pegou pecado, pecado te pega. Pegou ira, ira te pega. Pegou impureza, impureza te pega. É o pega-pega. Então, não entra nesse mato aí, né? Deixa para trás.
Lembro de um irmão, tinha pecados na vida dele, e uma hora eu perguntei para ele assim, mas o que o Espírito Santo, nessa hora, sentiu na tua vida? Ele falou bem assim, ó, que eu estava abafando ele. E esse irmão estava parado. Não podia prosseguir adiante. Não, o alvo da sua vida, Jesus, não podia. Estava amarrado, estava preso ali no passado e nesses pecados que estava prendendo ele. E a palavra diz que nós devemos entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo e nem endurecer o Espírito Santo. Mas, queridos, tem coisas que nós devemos deixar o quê? Para trás. E uma delas é pecado, outra, deixar para trás. Amargura. Ou amarguras. Também em Hebreus 12, versículo 15 diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui fala que a raiz é amargura. O que ela faz primeiro? Na pessoa que está amargurada, ela perturba a pessoa fica perturbada. E não para aí. Diz que por meio dela, muitos são contaminados. Ah, queridos, eu tenho falando muito sobre relacionamento, família, casamento. Que não haja isso na nossa vida, amém? Não haja, nem haja alguma raiz de amargura na nossa vida. Daqui, de tudo isso vem tristeza, depressão, críticas, brigas, falta de perdão, divisões. E essas coisas nos prendem, queridos, de seguir adiante. São coisas que, na nossa vida, como os pecados, a amargura deixa onde? Para trás. Estou lembrando de um pastor, anos atrás, no interior, e ele teve problema com um outro irmão, e eles se acertaram, e ele escreveu uma carta, então, e naquela carta, quando foi acertar com o irmão, ele escreveu várias coisas, dificuldade com aquele irmão. E ele rasgou aquela carta, então. Eu estou rasgando aqui, o senhor rasgou a cédula. Estou rasgando meus pecados, eu não quero viver assim, porque eu quero prosseguir para o alto, para Cristo. Seguir adiante, eu quero me amarrar a minha vida com amargura. Comecei a viver bem, mas daí começou a ter problema de novo. Sabe por quê? Quando começou a ter problema de novo, ele tinha uma cópia, um xerox daquela carta. Muitos são assim, queridos. Tratam, mas não tratam. E a pessoa que tem essa amargura, ela não consegue ir adiante. Ela não consegue prosseguir em direção ao alvo. Ela não está livre para ir adiante, prosseguir adiante na sua vida com Cristo. Um terceiro e último, saudosismo. Diz em Isaías 43, 18, uma exortação para Israel e para nós, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Queridos, o saudosismo nos prende ao passado, para vivermos de lembranças. Quando eu era mais santo, quando eu jejuava mais, quando eu era mais brando com os outros, não brigava tanto. Não? Alguém disse que as famílias cristãs, muitas vezes, não brigam, dizendo voz alto, tudo, né, se xingando, não. Como uma esposa falou para mim do esposo. Ele, quando ele briga comigo, discute comigo, ele chega muito educadamente, voz baixinha, está rolando um assunto, diz assim, ó, querida, tu não tem noção do que está acontecendo. Falo bem baixinho, né? Mas bastou. Né? Mas, querido, o Senhor não quer essas coisas na nossa vida. Então, mas muitos vivem de saudosismo. Quando eu era mais santo, quando eu jejuava, quando eu pregava mais evangelho, quando eu orava mais. Então, pessoas que vivem só no passado, que faziam antes. Quando eu evangelizava mais,
quando eu lia mais a palavra, e assim por diante. Então tem muita gente que vive do saudosismo, queridos. Agora tem coisas do passado que foram boas, essa soma na nossa experiência com Deus. Mas tem coisas que não concorrem com o alvo do Senhor na nossa vida, vamos deixar para trás pecados, amargura, saudosismo. E o querido Moisés dizia essas palavras: o novo de hoje é o velho de amanhã. Moisés Moraes. Queridos, o Senhor não quer uma igreja monumento, mas quer uma igreja o quê? Movimento, que vamos adiante. Então, são coisas do passado, deixar para trás, o retrovisor menor. Vamos ver agora a ótica certa do nosso presente. E diz o versículo 13, parte B. E avançando, vamos ler juntos? Para que diante de mim estão. Quais? São aquelas coisas que combinam com o alvo de Jesus na minha vida. Amém, queridos? Que comparamos com para-brisa, ou visor dianteiro, a janela dianteira. Interessante, ela é maior, ela é ampla, ela olha para frente. Comparando com o retrovisor, é menor o que passa. Mas à frente, essa janela é mais ampla. Sabe por quê, queridos? O Senhor tem grandes coisas para nós, amém? O Senhor tem coisas grandes para esse ano. O Senhor tem coisas que quer revelar, quer mostrar, quer nos levar adiante. Por isso que compara aqui com o retrovisor, coisas que nós vamos passar por pessoas, por cidades, situações. O Senhor quer nos levar adiante, quer nos levar em direção a esse alvo de Cristo na nossa vida. E diz em Isaías 43, mas agora os versículos 19 e 21, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Muitas vezes nós não percebemos. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Querido, o Senhor já colocou essas coisas diante de nós, já estão. O Senhor já tem coisas preparadas para nós. Até também lembro de 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Já tem. Mas meus olhos têm que ver. Para aqueles que o amam. E a revelação está aqui, ó, para saber o que o Senhor está colocando diante de mim. Já tem. De dom, de ministério, de graça. Diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, queridos, esse visor dianteiro, ele é mais amplo. E aqui eu quero mencionar algumas janelas amplas. 3. Uma janela mais ampla para a nossa comunhão com o Senhor. Exemplo da paixão de Paulo por Cristo. Quando diz aos Filipenses, perdi todas as coisas e considerei como refúgio para conhecer a sublimidade do conhecimento de Jesus. Então, o Senhor quer nos levar, queridos, esse ano, nós sempre, mas vamos apontar esse ano. O Senhor quer que tu tenha uma janela mais ampla para a tua comunhão com Deus, no Espírito, amém, queridos? Comunhão com o Pai, com o Filho, pela presença e poder do Espírito Santo. O Senhor quer nos levar a isso. Outra janela mais ampla, nossa comunhão com a nossa família, com nossos irmãos, para nós vivermos comunidade, praticar as mutualidades, as boas obras de misericórdia, expressar a vida de Cristo, expressar o amor de Deus e expressar os dons do Espírito. Uma janela mais ampla. É o que farei, está aqui, ó. O que farei, Senhor. São essas janelas, estão aparecendo. Comunhão com o Senhor, comunhão com a família, comunhão com os irmãos. Janela mais ampla. E uma terceira janela mais ampla, alcançar os perdidos. Pelo nosso testemunho, a nossa pregação do Evangelho, como nós vimos aqui, ó. Aqueles foram batizados em Cristo hoje. Diz que quando alguém ilustrou dizendo que quando Jesus chegou na glória, depois que ele morreu, ressuscitou, ele chegou onde estava o trono do Pai. Quando ele entrou, os anjos, os remidos se levantaram. O Pai levantou do seu trono
E o filho disse assim: Pai, consumi a obra que nós tínhamos planejado desde a eternidade. Eu derramei meu sangue na cruz para perdoar os pecados e assim trazer muitos filhos para ti, para a tua glória. Mas aí tinha um anjo ali inquiridor. E o anjo levantou. Se eu quero dizer uma coisa, imagina, parou todo mundo para ver. Os anjos, os remidos, o que ele vai perguntar? E ele perguntou assim: e eles vão pregar o evangelho? E eles vão ser fiéis na proclamação do evangelho? Eles vão alcançar os perdidos? E essa pergunta é para nós também, né? Mas o que nós dissemos? Sim ou não? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vou falar então agora a última ótica. Uma ótica certa do passado. Estou deixando coisas que para trás ficam, que não comido como alvo. Uma ótica certa do presente, em direção ao que o Senhor tem para nós hoje, o que Ele quer que nós façamos. E essas janelas mais amplas. E agora quero terminar falando de uma ótica certa no nosso futuro. Versículo 14, que nós lemos hoje, diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, uma vez estamos livres do passado, uma vez que nós estamos no nosso presente avançando, alcançando aquilo que Deus tem para nós, então, olhando para o futuro, devemos prosseguir em direção ao nosso alvo, que é Jesus. E diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, se nós temos um prêmio ou galardão para alcançar, é porque ainda nós não temos. Tem coisa que não, esse diz aqui, ó, tem um prêmio, então eu não tenho esse prêmio ainda. Eu posso ver, mas eu não tenho esse prêmio. Agora a pergunta vem: que prêmio é esse? O que Paulo tinha alcançado, que é um prêmio? Sabe o que é isso? É a ressurreição dentre os mortos. Nós já temos o poder da ressurreição para viver a vida cristã vitoriosa, amém? Mas nós não temos ainda, não experimentamos ainda, a ressurreição dentre os mortos. E aqui eu vou juntar 2 versículos que vai nos ajudar nesse texto aqui. Eu vou dar uma ré aqui, ó. Eu vou juntar o versículo 14 com 11. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está claro, né? Não é o que nós aguardamos? Quando que aguarda Jesus voltar? Quando estaremos para sempre com Ele? Que os irmãos dizem, aleluia, glória a Deus. Estão aguardando, queridos? Aguardamos, Senhor, aquele que vem, aleluia, através de Cristo, pelo Espírito Santo. Nós já temos o poder da ressurreição, mas que aguardamos a ressurreição dentre os mortos. É quando estaremos para sempre com Ele, com todos os santos, com todos os remidos, vestidos de branco. Essa é a visão que nos mostra no Apocalipse, em outras referências. E essas vestes que são lavadas, eu gosto de dizer, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ataviadas com fios de ouro, da pureza da sua santidade. E nós estaríamos diante do Senhor, com todos os anjos remidos, dizendo, santo, 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 santo. E dizendo, te amo, te amo, te amo. Amém, queridos? Aguardamos esse dia. Então, tem coisa para deixar para trás? O retrovisor, deixa para trás. Tem coisa que eu tenho para nós, na frente, o visor dianteiro, grandes coisas para alcançar do Senhor, vamos adiante. Mas não dirija olhando no espelhinho, vai dar problema. Não, olha, olhando para frente. O Senhor tem grandes coisas, tem janelas amplas, como eu sei para a nossa vida. Agora, se nós já tratamos então com o nosso passado, presente, futuro, vamos ter nossos olhos olhando, sabe para onde? Para o eterno, para que o Senhor já tem reservado para nós. Eu gosto de dizer essa frase,
Hoje não vemos aquele que amamos, mas um dia veremos aquele que nós amamos. Queridos, só vai da terra para o céu aquele que vive o céu na terra. Ou seja, olhando, colocando seus olhos no nosso alvo, que é Jesus. Vamos ter então nossos olhos sempre fixos, não nos desviando, não nos distraindo e não retrocedendo em nada. Virá aquele grande dia, quando o noivo vem buscar a sua igreja. Eu me lembro aqui do Ismael, que ele diz que a cada ceia que nós participamos, vai chegar ainda naquela grande ceia, quando saímos para sempre com ele. Queridos, de ceia em ceia, vamos estar nos santificando. Cada ceia vamos estar nos rendendo ao Senhor. Cada ceia vamos firmar nossos propósitos nele. Cada ceia, a nossa agenda bota ali, o alvo da minha vida é Jesus. E tu colocar de alvo na tua vida, que combine com o alvo Jesus. Vamos prosseguir adiante, queridos. E de ceia em ceia, vamos crescendo até aquela grande ceia das bodas do Cordeiro, que nós todos vamos participar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Começa esse ano. E, Senhor, queremos colocar todos os nossos alvos debaixo do nosso maior alvo, que és tu, Senhor. Queremos realmente, Senhor, deixar a coisa para trás que não combina contigo. Buscar o que está diante de nós, que combina com o teu alvo e tu tens para nós. Toda a nossa vida, cada dia da nossa vida. Mas, Senhor, esse ano começando, nós também queremos colocar todos esses alvos debaixo de ti, Senhor, da tua vontade, do teu consentimento, Senhor. E, Senhor, queremos prosseguir para a frente, Senhor Deus. Prosseguir, Senhor, adiante. Prosseguir, Senhor Deus, para alcançar nosso alvo do prêmio na soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Dedicamos, nos quebrantamos diante de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa o teu irmão para viver olhando sempre para Jesus e prosseguir adiante. Até aquele dia que o Senhor vem nos buscar.